Bom dia você aí de casa! Nós estamos no ar com mais um programa do Movimento Jovem. E hoje a gente tem algumas canções, a gente tem uma solicitação bem especial que foi feita diretamente para mim na igreja. A irmã Rosilene hoje vai poder ouvir a canção que ela gosta tanto aí na TV, que ela já vem curtindo, na verdade, na programação e hoje vai curtir aqui no nosso programa. E a gente tem aí, não vou dizer que é um debate, mas vou dizer que é um conhecimento bom, um estudo bom sobre o livro de Daniel. A gente resolveu falar um pouquinho desse livro porque Daniel ele foi pego muito jovem e, querendo ou não, ele teve ali toda a trajetória dele baseado bem aí, servindo a Deus, mas de um jeito diferente. Teve ali as profecias se cumprindo e muita coisa aconteceu com ele. Eu teria medo. E você não vai perder nada disso. Você vai ficar aí, que daqui a pouquinho a gente está de volta. A gente só vai, rodar a vinheta. Um bom dia para você aí de casa. E nós estamos aqui novamente. Todo sábado às 11 a gente está aqui. E a gente quer agora falar de um vídeo. Um vídeo muito chocante, assim. Eu vou dizer chocante porque eu me emocionei quando eu vi ele. Você já parou para pensar no quanto Jesus anda com você sempre do seu lado? Já parou para pensar nisso? Não. Esse vídeo ele vai mostrar um pouquinho, porque às vezes no cotidiano do nosso dia, sabe o dia a dia, aquela correria louca que a gente tem? Então, nesse momento, muitas vezes a gente nem percebe que Jesus está ali. E esse vídeo ele vai dar uma up, assim, que a gente tem aí de Jesus do nosso lado e nem para perceber. E pior ainda, nem agradece. Curte o vídeo aí. E o nome do vídeo é bem esse, Jesus está sempre conosco. E sempre mesmo, viu? Você está lá comendo um sanduíche, você está lá fazendo a sua oração, claro que nesse momento você sabe que Jesus está contigo. Mas está trabalhando, às vezes está lá com a cabeça focada no seu serviço e Ele está ali do seu lado. E que nós possamos nunca esquecer disso. Sempre lembrar que Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida, nos apoiando, nos momentos de tristeza, de alegria, de sufoco, naquele momento de trabalho que às vezes está até estressado. Neste momento, Jesus também está ali conosco. E por isso que a gente sempre tem que lembrar, Jesus está me olhando. Será que eu devo fazer o que eu vou fazer? Isso já abre uma outra visão, mas a gente fala sobre isso em uma outra oportunidade. Vamos agora escutar mais uma canção. Essa é do Fernandinho, canção nova. E eu achei bem legal essa canção. Não tem ainda o videoclipe porque ela é bem nova mesmo, não tem um clipe oficial. Mas a gente tem um vídeo aí com a letra da canção e você pode curtir também algumas imagens legais. Eu acho que você vai curtir bastante esse vídeo. Galileu. Curte aí. Não falei que a canção era show de bola? Agora é só a gente esperar o CD sair aí, os clipes completos, pra gente poder curtir mais ainda desses clipes do Fernandinho. E agora, galera, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente tá de volta. E você, não sai daí que tem muita coisa ainda pra acontecer, hein? Espera aí. Oi, voltamos! Rápido intervalo, eu falei que seria rapidinho. E pessoal, agora a gente vai ver mais algumas canções. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai ter aquele nosso assunto sobre Daniel. Se você gosta do livro do profeta Daniel, você não pode perder. A gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre isso. Não dá tempo de falar muita coisa, mas o que a gente puder captar desse livro hoje a gente vai captar. Foi feito aí um estudo bem legal e eu tenho certeza que você vai curtir. Então não sai daí. A canção que nós vamos ouvir agora é de Leonardo Gonçalves, é um clipe musical muito lindo dele. Eu tive a oportunidade de assistir e olha, é bem legal mesmo. A canção mesmo é linda, chama Getsemane. Curte aí.
canção linda. Eu falei que ela era realmente linda. Mas agora a gente vai ouvir a canção da irmã que me pediu. Ela veio com todo carinho e disse: irmã Silvia, eu queria pedir uma canção, mas eu não tenho WhatsApp. Eu posso pedir aqui? Pode. Pode pedir na igreja também. Se você me encontrar lá, você pode pedir a canção para mim também. E o nome da irmã é Rosilene. Irmã Rosilene, agora você vai curtir o clipe que você tanto gosta e que já curte aí na TV Primavera, que é do pastor Fabiano Mota, mas que hoje vai curtir aqui na programação do Movimento Jovem. O clipe é da música Grande Adoração, que aliás é linda, né? Canção magnífica, assim, de adorar e levar nossa alma mais pertinho de Deus. Você curte com a irmã Rosilene e peça o seu clipe também, hein? Vai lá, curte aí. Irmã Rosilene, obrigada pelo seu carinho e pela sua participação. Que você possa sempre participar, pode pedir mais músicas pra gente também. Lembrando que você também pode pedir música no nosso Facebook, Movimento Jovem Criciúma. Curte lá e pede a sua canção pra gente também. A gente vai pegar o seu nome, até mais fácil, que daí a gente consegue pegar o seu nome, e vai falar de você aqui, como a gente falou da irmã Rosilene. Mas, se você tem WhatsApp e quer mandar pelo WhatsApp, é 8505-6342. Peça a sua canção e aí você vai poder curtir no próximo sábado a canção que você pediu pelo WhatsApp, Face ou para mim em alguns dos cultos aqui na IGD Próspera. Agora a gente vai para outro intervalo comercial. Rapidinho a gente está de volta e esse próximo bloco é o que nós falaremos sobre Daniel, o grande profeta que profetizou aí a estátua e, bom, enfim. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. A gente já volta. Estamos de volta. Eu não falei que seria rapidinho e agora a gente está para falar de Daniel. Esse profeta que foi aí um dos maiores profetas que a gente conheceu, acho que todo mundo conhece um pouquinho da história dele, né? Quem não conhece a fornalha ou a cova dos leões? Quem já não se identificou com a história da cova dos leões? Hein? A gente vai falar um pouquinho dele, mas vai falar mais aberto, não só focar nas partes mais conhecidas. Claro que a gente também vai citar isso, mas o que a gente queria é conhecer Daniel, conhecer o que ele viveu. Vocês sabiam que Daniel, ele teve as maiores revelações para ele? Ele já tinha 80 anos, mais de 80 anos, ou seja, era um idoso que estava vivendo e vivenciando aquilo ali, vendo as coisas que aconteceriam no mundo. Gente, sei lá, eu acho que um jovem já se apavoraria. Imagina um idoso de 80 anos. Seria bem complicado, né? Mas o Marcos estudou um pouquinho mais com a gente e ele vai poder falar um pouco mais sobre esse livro de Daniel. Né, Marcos? Bom dia, Si, bom dia, galera. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro de Daniel, né? Sobre Daniel e sobre os famosos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que entraram na fornalha e tal. O nome deles, na realidade, era Ananias, Azarias e Misael, né? O nome hebraico deles, né? Como eles ficaram sob o domínio do rei Nabucodonosor, o rei mudou o nome deles, né? Para um nome, vamos dizer assim, pagão, né? E muita gente não entende, né? Por que o rei não matou eles, né? Pois dominou a terra deles, né? Levou eles presos para a Babilônia, né? Muita gente não sabe, mas eles eram príncipes, eles tinham um conhecimento bem amplo, né? Então o rei pegou e levou eles para o palácio, né? Eles foram os únicos, não, né? Não foram os únicos, né? Mas o livro cita sobre eles, no caso que eles tinham mais intimidade com Daniel, né? Então, no caso, quando Daniel foi relatar, ele lembrou dos companheiros deles e que Deus tinha feito na vida deles, né? E a primeira vez que o rei precisou, no caso de Daniel, foi quando ele teve um sonho. E ele não falou o sonho dele e pediu como é que eu posso dizer? Discernimento do sonho. Não pediu. Ele queria que a pessoa desse o discernimento do sonho nele sem ele falar o sonho. E ele chamou todos os sábios, todos os caldeus da época, todo mundo, e ninguém soube dar a resposta para ele. Ele disse que ele ia matar todos se não soubesse a resposta. E no caso, um de confiança do rei, teve a ordem para matar todos os
entre eles, no caso, Daniel, né? Ananias e Azarias e Misael, que é o nome verdadeiro de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E no caso, Daniel ficou sabendo, e como no caso, né, iluminado por Deus, né? Esse que recebeu a ordem para ir matar foi conversar com Daniel. Daniel falou: pera aí, me dá um tempo que eu vou dar a resposta pro rei. E ele pegou e foi falar com Sadraque, Mesaque e Abednego, contar sobre isso, né? E ele ficou, imagina, né, saber que ele poderia morrer, né, por causa disso, e foi falar com Deus, né? Fez o certo, né? E colocaram ele na presença do rei. E ele, sem saber, no caso, sem saber, o rei não tinha contado, ele falou. Mas isso a gente vai pegar no próximo bloco. Agora a gente vai falar sobre a fornalha. Como que eles acabaram caindo na fornalha, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Geralmente, quando se fala do livro de Daniel, as pessoas pensam muito nisso, fornalha, cova dos leões, mas na verdade o livro de Daniel não fala só sobre escape das pessoas e só como Deus faz você escapar. As pessoas pensam muito que na verdade o livro de Daniel fala sobre você ter um escape de Deus e que Deus te protege o tempo todo. Na verdade, o livro de Daniel não é sobre isso. Isso foram acontecimentos que aconteceram com Sadraque, Mesaque e Abednego e com Daniel. Mas não é sobre isso que fala. Não, tem a parte muito ampla de visões e interpretações de sonhos, né, que Deus deu para Daniel, e durante a vida dele toda, ele foi até engraçado porque ele serviu a vida dele toda a reis pagãos, né? Ele nunca deixou de lado a servir a Deus, né? Então, a gente levar, não importa onde a gente estiver, se a gente estiver sendo mandado por alguém, quem sabe não serve a Cristo como nós, a gente sempre, no caso, não deixar se abalar com isso, que Deus vai nos fortalecer. Então... Essa é a principal mensagem de tudo, né? E no caso da fornalha, como estava falando, eles precisaram mostrar uma força muito maior em relação a serem servos de Deus, porque eles precisavam passar acima do rei. E se o rei mandou matar todo mundo só porque não conseguiram adivinhar o sonho sem ele pedir, imagina se não servissem a ele. Foi o que aconteceu com os três. Vai ter nexo, porque o sonho do rei falava sobre uma estátua, né? E eu acho que o rei, depois, ele construiu uma estátua inteira de ouro, né? Certo, eu acho que ele pegou um pouco do sonho dele e quis se exaltar um pouco, né? Então ele fez uma estátua, né? Pra resumir a história, e ordenou que todo mundo, quando tivesse um determinado som, adorasse os deuses dele e adorasse a estátua. E muitos dos oficiais tinham muita inveja, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles eram... Imagina, a pessoa quando ela tem o brilho de Deus é diferente, né? É diferente. Até porque quando eles ficaram um tempo fechados, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e uns outros que vieram. Eles não comeram dos manjares do rei, nem beberam vinho, eles comeram só apenas legumes e água. E o concubino ficou preocupado, falou: se você estiver, no caso, magro ou coisa assim, o rei vai me matar, né? Ele falou: não, você pode confiar que a gente vai estar saudável, melhor do que os outros. E realmente aconteceu. Depois de 10 dias, eles se alimentando com água e com os legumes, eles estavam melhor do que os outros estavam comendo o manjar do rei. Então daí já vai um pouco da inveja dos outros neles, né? E eles viram que Sadraque, Mesaque e Abednego tocou o som, não adoraram os deuses, não se prostraram diante a estátua, né? E eles foram lá e já falaram pro rei, né? E daí falaram e o rei tinha decretado que quem não obedecesse ia ser lançado na fornalha, né? Então daí tem a parte que ele dá uma chance, né? Vou até ler aqui. Vou resumir. Ele deu mais uma oportunidade para eles poderem se prostrar e ele não ia lançar, né? Mas eles não deram ouvidos, né? E ele ainda disse assim, né? Quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Eu fiquei pensando, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar, né? Eu fui atrás de outros reis que também desafiaram o poder de Deus. Ah, esses reis. Lá o faraó, quando Moisés foi para tirar o povo do Egito, disse: mas disse faraó, tá em Êxodo 5, versículo 2: quem é o Senhor cuja voz ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Israel saiu, Israel se libertou dele, então... Não teve muita opção. Não teve opção. E também, 2 Reis 2, 18, 35, tinha um rei chamado Senaqueribe, e ele tinha um servo que era Rabizaque, o nome dele, bem difícil. E ele estava conquistando terras, né, países e tal, e ele pegou e conquistou vários países, né, e ele chegou até Judá, e mandou o representante dele, né. E olha o que o rei disse: quais são eles, dentre todos os deuses da terra,
os que livrarão as suas terras da minha mão. Isso, no caso, foi as outras terras que ele tinha dominado, né? Para que o Senhor livre a Jerusalém da minha mão. E Deus livrou eles da mão dele. Então daí eu me lembrei disso, né? Que quando parece que quanto mais o homem tenta se exaltar, desafiar Deus, Deus mostra o poder dele. Ah, se o pessoal de Titanic soubesse disso. Ah, se eles tivessem lido a Bíblia, né? Não tinha dito que Deus não podia afundar. Não que Deus tenha afundado, eu não acho que Deus tenha cometido tal crueldade. Mas eu acho que quando você coloca você mesmo diante de Deus, ou coloca o ser humano, principalmente no geral, diante de Deus, e acaba desafiando Deus, achando que não pode. Eu creio assim que a gente tem que ter um certo temor de Deus, um receio, um medo. O cara é poderoso, tem todo poder. Tira a tua vida sim, só não tira porque ele te deu livre-arbítrio e porque te ama incondicionalmente. Mesmo você sendo assim tão casca grossa, cabeça dura do jeito que você é. Aí pensa. A pessoa vai lá e fala isso. Ele assim, meu Deus, se é pra me proteger, eu não vou proteger mais, não preciso de mim. Vou proteger pra quê? Vai falar isso ainda no inverno, quando o navio vai naufragar, vai, né? É burrice da pessoa. Mas ele tinha um temor, ele tinha um pouco de temor, porque no caso Daniel servia a Deus, e Deus deu entendimento para Daniel revelar o sonho dele, né? Então ele tinha um pouco de temor, por isso que ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Porque ele falou bem assim, vai que eu mando e, né, esse Deus deles age de novo, né? O problema é que Deus agia de novo. Aí ele pegou e mandou até os mais fortes para poder, eles ataram os 3 e jogaram na fornalha. E os que jogaram eles, morreu. E o que me chama a atenção, que eu acho que ele tinha um pouco de... Ele sabia que eles não ia acontecer nada, porque ele ficou lá pra olhar, né? E daí ele viu, né, que... Ué, não foi jogado 3, agora tem 4? E um tem um semblante como o dos deuses, né? Tava andando, né? E ele... Eu pensei assim, né? Ele tinha um pouco de medo e falou bem assim, esse Deus vai agir de novo. E realmente Deus agiu. Que eles saíram de lá e nem sequer cheiro de fumaça ou alguma coisa do tipo tinha. Acho que o Jones tem um pouco também pra falar. Bom dia, galera. Bom dia, Si. Também acho muito interessante a passagem de Daniel, né? Como o Marcos comentou ali, que vários reis tentaram, desafiar Deus, né? Mas ninguém consegue desafiar Deus, porque, como diz em Isaías, né? Em Isaías, outro livro, quem tentará contra os braços de Deus, né? Os fortes braços de Deus, operando Deus, quem impedirá, né? Aquele que tenta afligir o seu povo vai acabar se estrepando, vai acabar perecendo, como o faraó também não quis deixar liberando seu povo, acabou morrendo o próprio filho dele, né? Aquela coisa assim de... Até como o Marcos comentou também ali, vamos aumentar o fogo, porque vai que esse Deus vai segurar eles. Não, pode aumentar 45 vezes. Deus vai estar com eles ali no meio. E eles não perderam a fé. Né? Eles não perderam a fé. Nós vamos estar lá. Ele sabia que Deus ia estar com eles, né? Porque até então eles pensavam, a gente vai lá para dentro. Então será que Deus não está conosco? Não, o pensamento deles foi, não, a gente vai, mas Deus vai estar lá com a gente. Foi o que aconteceu, quando eles foram lá viram 4 pessoas. Verdade. E a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. A gente vai falar mais de Daniel e você não pode perder. A gente vai falar um pouco dessa estátua também, que é bem mística aí, mas que tem grandes significados. Você fica aí e a gente já volta. Voltamos com o programa Movimento Jovem e com esse assunto muito interessante, que é aí o livro de Daniel. Nós falamos lá no primeiro bloco sobre Sadraque, Mesaque, Abednego, o fato de Daniel ter adivinhado o sonho, ter na verdade, discernido o sonho, né, que Deus deu discernimento a ele, e da fornalha. Mas agora a gente vai falar de um assunto mais, como eu estava falando antes, mais místico, uma coisa mais forte, no caso que seria o sonho do rei. Né? Ele sonhou com a estátua, tanto que ele fez a estátua para ele, mas o sonho tem significado, não tem? Ele fez a estátua um pouco mais, vamos dizer, ostentação, né? Porque a do sonho não era inteira de ouro, né? E ele fez uma inteira de ouro, né? Mas é engraçado, né? Que
poder de Deus, né? Porque no caso ele não contou o sonho para ninguém, ele queria que a pessoa falasse o sonho, a interpretação, sem ele falar nada, né? Então, como o poder de Deus age, né? E na estátua, ele sonhou que a estátua tinha a cabeça de ouro, tinha o peito e os braços de prata, e o ventre e as coxas eram de bronze. Eu acho que vai até colocar uma imagem ali, as pernas de ferro e os pés eram de ferro e de barro misturado, do sonho, né? E cada material e cada parte do corpo significava uma coisa. A cabeça de ouro, até Daniel explica para ele, era a Babilônia, era o reinado dele. No caso, era um reinado muito rico, mas que depois iam vir outros reis, no caso, outros reinados que iriam destruir os outros reinados, né? Que ia ter menos, vamos dizer assim, menos força na questão territorial e de poder aquisitivo, mas o poder bélico ia ser maior, então ia destruir eles, né? E o segundo era o Império Persa, Medo-Persa, que realmente depois destruiu os babilônicos, e depois veio a Grécia, que destruiu os persas, que é a parte de bronze, né? E a parte de ferro das pernas é Roma. No caso, que teve uma parte que dominou depois, né? E no sonho, uma pedra atinge entre as pernas e o pé da estátua, né? As tornozelo. No tornozelo, isso mesmo. E essa pedra, Daniel não dá explicação para o rei, mas depois historiadores e teólogos eles foram estudando e tem fundamento bíblico que a pedra, deixa eu até pegar aqui, ela é Cristo. E o fato da pedra atingir os pés mostra que foi a escolha adequada do momento certo que Cristo tinha que vir. Não era o momento certo ele ir no tempo do reinado hoje babilônico. Nós vivemos antes da pedra. Vivemos o momento que a pedra vai atingir. Não, a gente vive depois de um momento. Atingiu. Vai ter dois momentos no caso. Que Jesus nasceu, que ele veio, que ele pregou. Que é quando está no reinado de Roma ainda. Sim. Então não era o momento certo Deus vir, nem Jesus nascer, no caso, quando era do reinado babilônico, nem do persa, nem do grego, nada. Era naquele momento certo. Onde depois de todos aqueles reinados, a estátua mostrou a pedra que estava lá no tornozelo. A pedra, no caso, era Cristo que nasceu e ele divulgou o evangelho, tudo. E a parte dos pés que ficou, que no caso a estátua caiu, mas que ela não foi destruída ainda, tem a questão que é a volta de Jesus, que no caso cada parte que era unida, forte de cada material, e os pés não, era ferro e misturado com barro. Então é a questão dos novos reinados, nos casos países hoje em dia, né, que tem hoje, que no caso só vai ter a destruição deles quando Jesus voltar. Então você vê quantos anos antes de Cristo que ele teve a visão na verdade, um sonho de um rei pagão, e Deus usou o servo dele para interpretar. Ainda não interpretou com tudo ainda, né? Porque os segredos de Deus são gradativos, né? Depois lá na frente foi se concretizando. Deus foi bom, né? Que ele deu a visão, a interpretação para a gente viver hoje bem, para a gente viver ciente do que aconteceu, de como Deus já agiu daquela maneira. Porque se Deus agiu daquela maneira naquela época, hoje Deus também quer isso. O problema das pessoas hoje é achar que como já se viveu aquilo naquela época, hoje a gente vive um outro tempo. A gente continua vivendo no mesmo tempo de Daniel, praticamente. Sim. Só que o problema é que as pessoas não acordaram ainda e vivem como se não fosse mais aquele tempo, se nós vivêssemos num outro tempo onde Deus quer outras coisas. Mas Deus quer exatamente as mesmas coisas. Na verdade, os teólogos dizem que o fato de atingir os pés e derrubar tudo, no caso se a pedra é Cristo, no caso o Cristo ele vem para dizer que ele veio acabar com esse governo, sabe, do homem, para começar a novo governo. No caso, né, quando Jesus voltar, a gente vai com ele o reinado eterno, vai reinar eternamente sobre nós, e nós vamos poder adorá-lo. Então ele vai vir para acabar com o reinado humano, né, e finalmente a gente poder se encontrar com ele, né. Então é muito interessante, né, o que a gente mais almeja, espera, e é pelo que a gente vive hoje. Eu acho que se você passou pelas águas do batismo, você está ciente que você busca a salvação. E perder ela é muito fácil hoje, né? É muito fácil hoje. A gente até pode pensar assim, né?
sempre falo, né, que Jesus está voltando, não sei o quê, mas eu até estava comentando contigo antes que no período que eu estava estudando sobre o livro de Daniel, o meu temor aumentou, tipo assim, full, né? que o negócio tá, estou à porta e bato mesmo. É isso que estou à porta e bato. Eu acho que as pessoas não estão muito cientes de que Jesus já está à porta realmente batendo. Cada um vive sua vidinha cotidiana e não olha ao redor. O céu já mudou de cor, tudo já está se cumprindo na nossa vida. E às vezes a gente para pensar e a gente é muito egoísta, querendo viver só o que a gente, como diz a palavra, só querer viver o melhor dessa terra. Tudo bem, a gente pode viver sim, mas vamos despertar para a realidade que quando ele bater na sua porta, como é que vai ser? Sem contar que a gente ainda costuma dizer muito no nosso culto jovem que talvez Jesus não vá voltar hoje para todos, mas ele pode voltar hoje para você. E a gente tem que estar com a nossa alma sempre bem preparada. E Daniel teve ali, como eu falei, aos 88 anos, né? Foi que ele teve todas essas visões. As visões mais tardias, né? Essa do sonho foi antes, né? Mas depois ele teve outras visões que eu acho que até outro programa a gente pode... No próximo programa a gente continua esse assunto, porque o livro de Daniel também... E também não tem como você só ler o Daniel e você não ir, porque é impressionante as visões que Deus deu para ele e depois se concretizam no decorrer da própria Bíblia e coisas que ainda estão por vir, que daí vem nos outros livros. Então... Como eu disse, o temor, se a pessoa parar para ler e ela lê com, vamos dizer assim, com o espírito voltado, ela vai... Pedindo a revelação do Espírito Santo. Olha, realmente entra como se fosse uma espada de 2 gumes mesmo, né? Ela corta e não tem jeito. E a gente... Sufocante. É sufocante. Aí a gente pensa, o que eu tô fazendo para mudar alguma coisa? Eu preciso servir mais a Deus. Eu preciso servir mais a Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não quero chegar de mãos vazias perante o Senhor, né? Eu fico imaginando, às vezes, Deus olhando pra gente e perguntando, vem cá, deixa eu ver suas mãos. Aí a gente apresenta as mãos, eles dizem, tá, e cadê o teu trabalho? O que você fez por mim? O que você fez para que as pessoas pudessem conhecer a salvação eterna e poder estar aqui junto com você? Que direito você tem de entrar no reino? Porque você foi uma boa pessoa? Mas não adianta fazer obras, não ter fé e não ensinar. Se você não ensinar o verdadeiro amor de Cristo e ir lá e alimentar alguém, não serve para muita coisa. Você tirou a fome aquele dia, mas você podia ter tirado a fome eterna. Pessoal, nosso movimento jovem está ficando por aqui. Antes de encerrar, eu quero falar deste evento aqui, Mulheres que Vencem, que Mari também está hoje de garota propaganda de novo. Pega ali a camisa, Jota. Mulheres que Vencem, 4ª edição. Gente, esse vai ser assim... Cada edição é diferente, né? Cada edição é mais top que a outra. E essa eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Hoje é o nosso Mulheres que Vencem. É hoje, mulherada. Hoje, às 5 da tarde, você tem que vir aqui na igreja e participar com a gente desse evento maravilhoso, onde Sandrinha e Bruna Martins estarão aqui conosco, ministrando a palavra e ministrando louvor. Não teremos o Movimento Jovem hoje, mas é por uma boa causa. E você que quer participar, está se perguntando, Silvia, tem que comprar essa camiseta? Não tem que comprar, não. Você compra se você quiser, e se ainda tiver, porque eu já ouvi notícias de que elas estão, olha, bem no finalzinho, quase esgotando. Então, se você quer comprar, corre, porque eu não sei se vai ter ainda hoje não, tá? A notícia que eu ouvi, olha, acho que 4ª ou 6ª foi que eu recebi essa notícia de que ela estava bem no finalzinho mesmo. Então, é correr pro abraço. E comprar a camiseta. R$25 é o valor da camiseta, mas não é obrigatório. A gente está ali até com uma contradição. Primeiro congresso de homens que vencem. E esse é o nosso congresso dos homens que teve. E, claro, que o das mulheres, que a gente vai ter agora hoje. Mas deixa eu falar também de um outro evento que a gente vai fazer. Hoje a gente não tem Movimento Jovem, mas dia 19, claro, semana que vem vai ter Movimento Jovem, dia 11, mas dia 19 a gente vai fazer um luau, 19 de dezembro agora. Passou a semana que vem na outra. Esse vai ter o custo porque não é só culto, a gente vai fazer comes e bebes. Então o valor da comida é R$10. Você vem, você traz umas 2 barras de chocolate pra gente fazer um amigo oculto bem na hora, assim, pra gente se conhecer melhor, tá bom? Amanhã é dia do Senhor, você vai lá, vem aqui, aliás, na igreja, né, que eu tô aqui anexo à igreja, vem aqui na igreja amanhã e vem louvar a Deus. Mulheres, vem agradecer pelo culto maravilhoso, mas
Eu ainda tô pensando no hoje, que vai ser, bênção vai ser top. E amanhã, às 8 da manhã e às 19 horas, você vem e começa a sua semana com o Senhor. É dia de louvar a Deus. Agradeço o seu carinho, agradeço a sua atenção. Você tá aí com a gente. E semana que vem tem mais Daniel. Então não perca o nosso próximo programa. Essa música, vai lá, curte a nossa página e dia 11 aqui na igreja com a gente. Fica com Deus, Deus te abençoe. Uma excelente semana, um excelente final de semana. E até sábado que vem. Tchau!